Olá, eu me chamo Camila Moraes Siebra, sou mestranda no programa de pós-graduação em Engenharia de Teleinformática. E através desse vídeo eu vou apresentar o meu protótipo do jogo, estabelecido, que tem como uma temática o desenvolvimento e aplicação de um quiz de ciências como ferramenta de coleta de dados para personalização do ensino de alunos com TEA e TDAH. Lembrando que essa não é a temática que eu irei desenvolver durante meu mestrado, pois ela foi modificada. Porém, como foi a temática em que eu dei entrada no programa, então ela vai ser a minha base de trabalho nesse momento para a disciplina de Teoria da Informação ministrada pelo professor doutor Júlio dos Anjos. Em relação à cronologia do trabalho, ele tem introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, conclusão e, ao final dessa primeira parte da apresentação, a compilação do código. Uma rápida introdução sobre a problemática do assunto é a falta de acessibilidade educacional para crianças, para alunos com esses transtornos. O TEA e o TDAH, TEA significa transtorno do espectro autista e TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. A falta de acessibilidade para estes alunos não é nem tanto nos termos físicos, mas do termo educacional. Porque como não se entende, de fato, quais as dificuldades, quais as facilidades que esses alunos têm, as aptidões, então, geralmente é dado a eles uma metodologia genérica, colocando todo mundo dentro do mesmo leque, sendo que não é porque um aluno tem TEA, que outro aluno que também tem TEA vai se comportar da mesma forma, vai ter as mesmas facilidades e nem as mesmas dificuldades. Então, a falta de entendimento do próprio transtorno acaba causando essa falha na comunicação entre escola e aluno. Em relação aos professores, tem a carência de treinamento, tanto para tratar com esses alunos, quanto para desenvolver metodologias ativas, lúdicas, que envolvam esses alunos e melhorem a performance escolar deles. A escassez de dados em relação a esse desempenho é uma das problemáticas que o jogo tenta mitigar em relação às facilidades desses alunos. Lembrando que o jogo é um quiz, então ele acaba coletando dados referentes a quais tipos de perguntas os alunos com esses transtornos têm maior dificuldade, quais perguntas têm maior facilidade, e assim conseguir fazer com que o professor eh, permitam que o professor entenda as aptidões desse aluno e use elas para ensinar de uma melhor forma, de uma forma mais interativa. E o ensino personalizado, no caso, como são poucos alunos, geralmente não, apesar do grande crescimento de número de laudos, uma escola, ela geralmente não tem tantos alunos com esses transtornos. Então, é possível sim tratar de forma individualizada, personalizada, sobre o ensino de cada um deles. O quiz, inclusive, foi feito de forma individualizada. E aí, a coleta de dados para estudos posteriores. Em relação à identificação de padrões, ou seja, de como esses alunos respondem a algumas perguntas, é possível sim dar um suporte para cada tipo de aluno. Alguns alunos se dão melhor com imagens, com correlação de palavras ou correlação de imagens, com leitura, com gestos, vai depender de cada tipo de transtorno, acompanhamento, enfim, não é porque um aluno ele tem TEA que o outro também, que também tem vai se comportar da mesma forma. E aí vem a gamificação, que ela faz essa ligação entre essas metodologias, esses recursos e a interatividade do aluno, o engajamento dele com o conteúdo. Mas o que é, a gamificação? Essa palavra ela ficou bem conhecida durante a pandemia do Covid-19, onde houve isolamento social e as escolas tiveram que fechar. Alguns recursos, principalmente tecnológicos, tiveram que ser utilizados porque as aulas ocorreram por uma boa parte do tempo de forma remota. Houve ali uma dificuldade de alguns professores, alguns educadores, coordenadores com a inclusão de materiais tecnológicos dentro das instituições. Então, por mais que a pandemia ali tenha acabado, o isolamento social voltou, os alunos a frequentarem presencialmente a escola, mas o termo gamificação ele continuou ali bem presente, então essa ludicidade aumenta o engajamento dos alunos com a participação deles nas aulas, principalmente alunos que têm esses tipos de transtornos. O objetivo geral do jogo é avaliar de uma forma, leve, montar ali um dataset em relação a algumas facilidades e dificuldades dos alunos, organizar esses dados para uma adaptação posterior no processo de ensino e fazer com que professores e psicopedagogos consigam, enfim, desenvolver seus próprios quizzes, seus próprios jogos, fazendo com que eles tenham maior ali desenvoltura na criação de metodologias voltadas para o lado digital. Em relação à metodologia montada para a construção e aplicação do jogo, o público-alvo foram alunos TEA e TDAH. Esses alunos foram 10 alunos entre sexto e nono ano. Foram utilizadas as metodologias digitais pedagógicas da UDL, que é a Universal Design Learning, que é uma plataforma que auxilia a montagem de jogos pedagógicos, a aplicação desses jogos, inclusive como tratar os dados desses jogos. E o jogo foi aplicado numa escola particular de Fortaleza. A identidade dos alunos, a identidade da escola vão ser fornecidas por conta da ética e LGPD, até mesmo por se tratar de alunos, que são menores de idade e são dados pessoais de dentro da escola. Aqui é o quadro geral dos alunos, eles foram classificados de A a J, para preservar a identidade de cada um, a idade de 12 a 15 anos. Dos 10 alunos, 8 eram meninos e
2 eram meninas. As séries variavam do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Os alunos com TEA, com autismo, no caso, eles estão aqui grifados de azul, os que possuem apenas TDAH de amarelo e os que possuem os dois estão de verde. Foram fornecidos dados relativos à desenvoltura desses alunos quanto à fala, à escrita e à responsividade. A fala é se esse aluno é verbal ou não verbal. Dos 10, apenas um era não verbal, ele tinha o lado de TEA. Da escrita, apenas 2 não possuíam escrita, sendo o aluno A possuía fala, mas não dominava a escrita, e o aluno C, ele não possuía fala nem escrita, ele se comunicava com gestos, apesar de ser bem responsivo. A responsividade nada mais é do que se esse aluno, ao ser chamado pelo nome, ele responde, ele olha, ele interage com o interlocutor, no caso, eu e a psicopedagoga. Eu apliquei o quiz juntamente com a psicopedagoga ao lado para mediar a situação. Todos eles respondiam, pelo menos em olhar, em gesto, em apontar as questões. Eu tentei deixar ao máximo eles de forma autônoma, mas algumas intervenções foram necessárias. O formato da aplicação foi individual em relação à aplicação do jogo. Eu sentei com cada aluno com o notebook e aí deixei eles fazerem, caso eles conseguissem. Não conseguindo, eu tive que fazer algumas intervenções relacionadas a explicações, alguma coisa do tipo que não interferisse na resposta dele, dando a resposta, mas no entendimento. Então, essas intervenções foram anotadas para saber quais perguntas não estavam tão claras. O local foi na biblioteca, que é um local silencioso e bem lúdico. A duração máxima foi de 40 minutos, isso contando desde o momento em que o aluno entra na biblioteca, são repassadas algumas informações para ele em relação do que ele vai participar e tudo mais. O auxílio da psicopedagoga foi importante para que ela me indicasse como lidar com cada tipo de aluno, já que ela trata individualmente com eles. Foi dada o máximo de autonomia aos alunos, então, ou seja, se eles conseguiam responder sozinhos, sem a minha ajuda, no máximo eu ficava do lado para ver se aparecia algum erro, alguma coisa do tipo no código. As intervenções, quando necessárias, foram feitas. Os dados, novamente, foram sigilosos. Inclusive, agradeço bastante à instituição por se tratar de menores e de laudos. É uma situação bem delicada. Então, assim, eles foram muito receptivos com a minha presença, gostaram do quiz. Mas em relação a fotos, a identificação do colégio, a identificação dos alunos, é um tema muito delicado, até mesmo por se tratarem de menores de idade. Para que eu pudesse bater fotos, divulgar algum dado desses alunos, eu teria que fazer individualmente para cada responsável um termo de concessão da imagem, e isso tornaria algo muito burocrático, o que não é a finalidade aqui do nosso jogo. Em relação ao detalhamento técnico do jogo, ele foi feito no VS Code, que é um editor de códigos. Esse editor de código, ele trabalha com várias linguagens. No meu caso, utilizei HTML, que é um marcador de texto, CSS, que é um estilizador de página web, e o JavaScript, que é o que faz com que haja a interação ali do cliente, no caso do aluno, né, com a página web. Lembrando que por mais que seja uma página em formato de página web, não encontra-se, né, nenhum site online, até porque eu precisaria fazer o pagamento de uma hospedagem, de um domínio, para que hospedassem o meu jogo na internet. E como ele precisa passar por algumas mudanças, não é o momento agora de fazer essa inserção, então não ficaria viável. O jogo tem 10 questões, 7 objetivas, 2 associativas e um discursivo, onde o aluno tem que escrever. Ao final dessa apresentação, o jogo será rodado, então vai ficar bem mais compreensível. A exportação dos dados acontecerá ali através dos arquivos em JavaScript, mais precisamente a criação ali de um arquivo XLSX, né, seria uma tabela no Excel, com essa nomenclatura. No código foi colocado para que ele sempre fosse gerado com essa nomenclatura, para facilitar o encontro dele na pasta. Dados coletados, nickname, avatar, score, total de scores, né, o tempo, a hora que o aluno fez e a data, e as respostas como itens gerais. Ao interagir com o botão exportar para Excel, era gerada essa tabela que mais à frente será vista. Em relação aos resultados, a interface do jogo, ela teve o intuito de ser acessível e de fato foi bem recebida. A escolha do avatar foi algo e o dos nomes foi algo que desse um vínculo ali do aluno com o jogo, logo de cara. Lembrando novamente que o jogo não está hospedado em nenhum site, mas ele encontra-se disponível para qualquer um que quiser acessar. Eu coloquei no meu perfil do GitHub, que é uma plataforma de inserção de códigos, onde qualquer um que tenha o link encontra-se no arquivo escrito, o arquivo indexado no SIGA escrito, encontra-se com o link do GitHub. Então, qualquer pessoa que tiver um editor de código e acessar, vai conseguir acessar no computador da sua casa de forma offline. Aqui é o template da tela inicial do jogo. Ali a parte do código onde tem o salvamento no local storage, ou seja, onde vai salvar ali no navegador, prioritariamente, depois é que vai ser gerado o arquivo em Excel. Isso aí tudo mais, quando a gente for fazer aqui o jogo, for executar o jogo, fica mais claro. O quiz foi aplicado em 2 dias. A primeira remessa foi com uma turma mais jovem, depois a segunda remessa com a turma mais avançada, de idade mais avançada. 3 alunos obtiveram 100% de aproveitamento, com um tempo médio ali de
15 minutos, mais ou menos. Aqui os avatares que cada um escolheu. Desse meio, né, as duas meninas tiveram um bom desempenho, a aluna F e a aluna B. O aluno que teve maior tempo de processamento foi o aluno E, porque ele dispersou um pouco e precisou de algumas orientações em relação às imagens. No geral, os alunos tiveram ali tempo de 15 minutos. Tratando aqui de gráfico, tempo versus pontuação. Os alunos que tiveram as maiores pontuações geralmente terminaram em tempo menor ali do que 16 minutos, né? Tempo médio de 15 minutos, 14. O menor tempo foi 10 minutos. Um deles atingiu o 100% e o outro, né, a outra, em 90 pontos, 90%. Então, viu-se que as questões estavam sim condizentes com o material didático e o que indica a BNCC. Porém, os erros também devem ser contabilizados até para achar ali quais foram as dificuldades desses alunos. Em relação a dados qualitativos, né, como eu falei, o aluno ele necessitou de mais tempo, não estava entendendo algumas figuras, isso aí já serviu como anotações para melhorias. A menor pontuação que foi o aluno C, que ele realmente, de fato, ele é não verbal e não tem escrita, então já era esperado ali que ele tivesse uma dificuldade um pouco maior. Houve pouca necessidade de intervenção da proposta, de explicação de perguntas e imagens. No caso, o C e o E, realmente a gente teve que explicar um pouco mais. Algumas pausas também para os alunos C e E, eles eram um pouco mais agitados, então eles dispersaram, então por isso que tem um pouco de tempo a mais para eles. Todos os alunos gostaram da proposta, inclusive a própria parte pedagógica, sugeriu inclusive que tivesse quizzes de outras áreas. Algumas melhorias sugeridas foi a abordagem de outros assuntos, maior número de questões, até para aumentar o N, o número de questões aumentaria o nosso N também, mais variáveis a ser coletadas de forma automática, como a série, o aluno poderia preencher ali a série, a idade, nem que fosse de marcar, já para gerar dentro da tabela aquilo que se espera, que se quer, né, os dados que se querem. Maior número de participantes, mas aí a gente, no caso aqui do protótipo, até porque tinha voltado há pouco tempo das férias, e de fato não tem tantos alunos com esse perfil, mas de qualquer forma, um comparativo com alunos neurotípicos, ou seja, alunos que não têm esses transtornos, aumentaria o N e ali faria uma comparação para ver se as perguntas, as respostas, os tipos, as metodologias estão sendo equivalentes para ambos. E a aplicação de um formulário no final da avaliação. Seria interessante, eu fiz algumas anotações em relação a melhorias solicitadas, mas seria interessante também que eles respondessem, a parte psicopedagógica respondesse um formulário em relação ao que achou ali do quiz. As minhas conclusões foram que sim, o jogo se mostrou eficaz, principalmente no que diz respeito à coleta de dados, no que diz respeito ali à montagem de um dataset conciso, com algumas melhorias, necessidade de melhorias, né, ele ficaria bem mais robusto. Claro que ele teria que ser ali um esqueleto, né, um jogo que ele pode ser modificado, as perguntas podem ser inseridas novas perguntas. Inclusive, já achei algumas coisas para modificar. O jogo que vai ser rodado agora é o mesmo que foi passado para eles, então as melhorias elas vão ser feitas ao longo de que esse jogo vai sendo implementado com mais alunos. Então, à medida que eu consigo montar um dataset e verificar os padrões de repetição, eu consigo ali corroborar o que diz a psicometria. E por se tratar, né, de um protótipo, é possível aprimorar. Esse quiz ele pode ser feito por outros professores em relação a outras disciplinas. Essas são as minhas referências. E vamos lá compilar o código que foi montado.